Será que vale a pena você vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos em 2026? E eu já te adianto, a resposta é que sim vale, mas tem algumas ressalvas. Eu sou o Cris, eu sou fundador da Move e eu vim bater esse papo com vocês porque essa é uma pergunta que a Move recebe bastante. O intercâmbio de inglês, ele foi talvez a primeira grande porta de entrada para um brasileiro viver uma experiência temporária, mas mais longa nos Estados Unidos, porque quando se pensava em intercâmbio no passado, se pensava muito em mandar os filhos para uma universidade americana, mas era um programa muito caro, era só para famílias muito ricas. Mas há mais ou menos uma década atrás, o intercâmbio de inglês foi descoberto e isso trouxe várias pessoas a viver uma experiência aqui nos Estados Unidos. E essa é uma porta de entrada incrível, porque o visto de estudante ele te permite morar legalmente durante anos enquanto você estuda, te permite trazer a família, então isso popularizou demais. Mas nos últimos anos as pessoas começaram a se questionar se isso ainda estava valendo a pena, e muita coisa é dita na internet sobre será que eles estão aprovando o visto, sobre será que é uma jornada que tem impactado as pessoas. É sobre isso que eu vou falar aqui. Indo direto ao ponto, e se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui para você poder assistir os próximos. É completamente válido vir estudar inglês nos Estados Unidos. E eu já trago as ressalvas, mas é importante entender que essa é uma experiência realmente transformadora. Eu conheço centenas de pessoas que já vieram para os Estados Unidos. A Move já ajudou várias milhares de pessoas a virem aqui para os Estados Unidos para poder estudar inglês e todo mundo sai impactado dessa jornada. Porque não é só o intercâmbio acadêmico, embora ele seja muito importante, é um intercâmbio cultural também. Então, ao mesmo tempo que você emerge na língua, fala inglês no dia a dia, tem um inglês intensivo durante 18 horas semanais na escola, o que te faz aprender demais, isso também faz com que você tenha uma imersão cultural, de viver uma realidade num país que é o melhor país do mundo, que é o país mais desenvolvido do planeta, que é ver como que os caras pensam, como que o americano vê a vida, como que esse sistema meritocrático e livre que eles vivem aqui. Isso para o brasileiro é um choque de cultura absurdo e que abre a mente da pessoa. Então, do ponto de vista de intercâmbio acadêmico e também de intercâmbio cultural, é uma experiência excelente, vale para praticamente todas as idades. Se você tem 17, 18 anos, para cima. A gente já teve clientes na Move aprovados para o visto de estudante para inglês de até 69 anos. Qualquer idade pode se beneficiar dessa experiência. Agora, vem as ressalvas que eu queria te trazer. A primeira delas, se a gente está falando de intercâmbio de línguas, você precisa considerar onde você está indo. Afinal, não faz sentido você ir para um núcleo de brasileiros, de hispanos, e achar que você vai aprender inglês ali, porque você até vai na aula falar inglês, mas você vai sair dali, você vai chegar no mercado, alguém vai falar espanhol com você, você vai se virar e vai ser mais fácil e cômodo para você, os seus amigos vão ser brasileiros ou hispanos, e aí você simplesmente vai perder onde a imersão ela de fato acontece, que é no dia a dia, que é em situações práticas, não só falando com o professor. Se você escolher um lugar que não vai te proporcionar uma experiência tão boa, o teu intercâmbio ele vai perder 70% do peso. Então, o que a gente tenta fazer na Move é entender qual é o projeto dos clientes, mas colocar a nossa pitada de sugestão. Quem bate o martelo sempre é o cliente, mas é legal você ver outras alternativas. Nós temos estatísticas de tudo que a gente faz. Então, imagina que a gente consegue direcionar para o cliente alternativas onde, olha, essa instituição aqui que fica no estado tal e na cidade tal tem um maior índice de satisfação entre os nossos clientes na perspectiva de fato, imersão na língua e aprendizado do inglês. A pessoa ela pode olhar para aquilo ali e falar, caramba, cara, é exatamente isso que eu quero. Ou ela pode chegar e falar assim, cara, na verdade, eu queria ir para uma outra linha porque para mim é mais importante tal e tal coisa. Tá tudo certo, cada um toma a decisão que quiser, mas o planejamento acadêmico sempre vai ser considerado. Às vezes a pessoa ela vai para uma instituição que fica numa cidade super popular entre brasileiros, mas você tem alternativas, porque às vezes você tem 7, 8, 12 escolas numa mesma cidade, daquelas mais populares, e tem 4 que são muito famosas entre brasileiros, que se você for para lá, talvez você não tenha a mesma imersão. A gente consegue te indicar uma outra, que às vezes pode até ser mais acessível, onde você vai ter mais pessoas de outras nacionalidades, onde você vai se comunicar mais em inglês, porque português não é uma forma para vocês se falarem, e isso vai te fazer acelerar o teu aprendizado. Uma outra ressalva que eu queria fazer também, que é a estagnação acadêmica. Eu vi muito brasileiro vindo para os Estados Unidos e ficando preso em aula de inglês durante muito tempo. Galera, isso não faz sentido. Primeiro, a tua vida está passando, você está amarrado num curso que ele tem um limite de até onde ele consegue te entregar de uma experiência que realmente transforma a sua vida. Você precisa dar outros passos a partir dali. Para a maioria das pessoas, esse passo vai ser voltar ao Brasil, aplicar o conhecimento do inglês, como era o planejamento desde o início, eventualmente fazer a sua empresa crescer, ou então conseguir um trabalho mais qualificado, que o inglês possa abrir portas. Para outras pessoas, o projeto ele pode se desenvolver dentro dos Estados Unidos, e se a pessoa dentro do país mudar de ideia genuinamente, ela pode evoluir academicamente, por exemplo. Ela pode sair de uma escola de inglês, se matricular numa universidade para fazer um curso de graduação ou de pós-graduação, sem precisar, nas regras atuais, pedir autorização para ninguém, é só você ser aprovado por uma instituição e solicitar a transferência da sua matrícula para essa nova instituição, você pode começar uma nova jornada. Uma jornada de capacitação mais técnica,
mais profissional. Uma jornada que pode abrir portas para você trabalhar legalmente em empresas americanas. Afinal, o estudante de graduação, mas principalmente o de pós-graduação, que é para o pessoal que já tem bacharel e que já tem o inglês intermediário, a pós-graduação ela abre muitas portas e te permite trabalhar legalmente na sua área de estudo, em empresas americanas, em vários contextos, inclusive full-time. Então as pessoas conseguem ganhar remunerações acima de $5.000, algumas pessoas acima de $10.000 por mês vivendo essa experiência. Porque você pode não só trabalhar durante o curso, como você pode trabalhar quando conclui o curso. E alguns programas de 1, outros até 3 anos. Percebe que você estava vivendo uma jornada com o mesmo visto de estudante, só mudou o tipo de programa que você está fazendo. Além disso, você precisa se preocupar com a aprovação do seu visto, porque não é garantido. E aquele primeiro ponto que eu falei sobre a escolha da instituição, ele tem um papel muito relevante em como que o seu projeto vai ser percebido pelo agente consular e o quão a sério ele vai levar você e como ele vai achar que você está realmente priorizando o estudo e não só a vida nos Estados Unidos. Então escolher uma boa instituição, numa boa cidade, num bom estado, tem um impacto significativo na chance de aprovação das pessoas. É óbvio, os clientes da Move são super orientados em relação a isso, porque a gente quer uma boa experiência acadêmica e a gente quer um alto índice de aprovação, ou seja, a gente consegue combinar essas duas coisas e dar ótimas recomendações para as pessoas que aumentam imensamente a chance de sucesso. Levem a sério isso, porque quando você for para a entrevista, você vai ter ali um profissional que tem como missão saber se a sua intenção é verdadeira. E se ele olhar escola de inglês, a mesma de sempre que eu sempre ouço falar, na mesma cidade que é lotada de brasileiros, eu não acho que esse cara aqui ele tem para estudar. Não senti confiança no projeto dele o suficiente para tomar uma decisão de aprovar o visto. E isso acontece com várias pessoas. Agora, a notícia boa é que, ao contrário do que todo mundo falava no ano passado, em 2025, o índice de aprovação do visto de estudante ele não caiu. Na verdade, ele subiu até um pouquinho. O governo americano ele divulgou agora, no início de 2026, o índice de aprovação de vistos para brasileiros em 2025. E ele subiu em comparação ao ano anterior, do antigo presidente, o índice em 2025 subiu em 0,6%. Isso está muito alinhado com o que a gente já vinha falando aqui na Move, que é visto de turismo de estudante de inglês continuam com índice de aprovação estável, não caiu apesar do que a mídia fala e do terror todo que é compartilhado nas redes sociais. E os programas de graduação e pós-graduação ainda tiveram um índice de aprovação bem maior em 2025 em comparação a 2024. Ou seja, se a sua preocupação é será que vale a pena viver essa experiência, é óbvio que vale. Ela pode literalmente mudar o teu futuro para sempre, não importa se você está começando a sua jornada ou se você já é uma pessoa com uma carreira consolidada. Um intercâmbio acadêmico e cultural nos Estados Unidos, acredito eu, sinceramente, que é uma das melhores decisões que você pode tomar na sua vida. E lembra que essa jornada não é só sobre você, porque se você tiver família, for casado e tiver filhos, enquanto você estiver estudando e desenvolvendo o que é o projeto da sua viagem, a sua família vai estar se beneficiando demais. Principalmente para quem tem filho, porque cônjuge também pode estudar inglês, por exemplo, numa carga horária menor, de no máximo 16 horas. Pode fazer 2 horas, 4, 6, 10, 12, 16... Não pode fazer 18 para cima porque é só com status de estudante. Mas o dependente também pode estudar inglês. Além da flexibilidade, não está preocupado com nota, com frequência, com nada disso. Afinal, o F2 ele não tem as regras do visto para cumprir. Ele é como se fosse um brasileiro que contrata uma escola de inglês e vai presencialmente 2 vezes por semana. O F2 ele tem essa liberdade que é muito legal. Mas os filhos com visto F2 que estão acompanhando o pai ou a mãe que está estudando nos Estados Unidos, esses aqui são muito impactados. Porque eles vão aprender inglês muitas vezes mais do que os pais. Às vezes o pai já vem com inglês quase avançado, o filho vem com inglês 0, 6 meses depois o pai chegou no finalmente avançado, o filho está com inglês nativo praticamente. Isso é muito verdade. Então é uma jornada que impacta demais a família e tem o potencial de transformar o futuro de todo mundo que está vivendo aquele caminho. Por isso que a gente acredita tanto no visto de estudante. Então, sim, de verdade, tome boas decisões, porque essa é uma jornada que pode te entregar uma experiência incrível, principalmente se você conseguir tomar as decisões certas. E o seu primeiro passo para fazer isso é ter a ajuda da Move. Nós somos os maiores especialistas em intercâmbio do Brasil. A aprovação de visto, então, nem se fala. Nós temos, inclusive, a primeira inteligência artificial de vistos e intercâmbio, que analisa dados estatísticos de dezenas de milhares de clientes anteriores para poder confrontar com o perfil da nova família que está aplicando, entender pessoas com perfis semelhantes, o que aconteceu com elas na entrevista, o que foi perguntado, o que foi respondido, para poder mapear quais linhas de raciocínio que são verdades para aquela nova família que está aplicando, que tem dado um índice de sucesso maior e uma aprovação maior para as pessoas que levam aquilo para a entrevista. Isso te ajuda a filtrar dos temas que você tem para falar o que é mais assertivo você trazer proativamente. Isso te faz também saber quais são os pontos que têm levado outras pessoas com perfil semelhante ao seu a levar uma negativa maior quando elas são questionadas sobre isso na entrevista. Então você tem um mapeamento completo, a nossa IA ajuda a fazer isso. Nós temos o Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim num grupo de WhatsApp. É a única empresa do Brasil que faz isso, onde você não vai precisar ficar pingando de mão em mão. E nós temos a simulação de entrevista mais perfeita que existe. Ela é hiper realista.
se você for assistir os nossos vídeos no canal do YouTube, tanto da Movie Vistos quanto da Movie University, você vai ver centenas de vídeos onde as pessoas sempre falam a mesma coisa. A simulação de entrevista foi um divisor de águas e ela foi mais difícil simular entrevista com a Movie do que fazer entrevista com a gente consular na entrevista. Porque a gente prepara os nossos clientes para o pior cenário, para eles estarem preparados para explicar a verdade deles sobre todas as perspectivas possíveis e imaginárias, para que não haja surpresa, para que eles possam ter a tranquilidade de chegar lá e falar tranquilo, porque sabe que não tem nada que pode surpreender. Isso faz uma diferença danada no resultado das aprovações. Então, se você quer vir estudar aqui nos Estados Unidos, aqui na descrição tem o link, clica, preenche o formulário rapidinho, você vai cair no WhatsApp e lá você vai poder bater um papo com o nosso time, pode até marcar uma reunião por videoconferência, pra você poder explicar o seu projeto, alinhar os detalhes e poder começar o trabalho. Beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na jornada de vocês, contem com a Movie, que Deus os abençoe. E aqui na tela eu tô deixando um vídeo muito interessante, que é sobre um papo que eu bati com uma ex-agente consular. A Movie é a primeira empresa do Brasil a ter parceria com o time de ex-agentes consulares. Eu conversei com ela e fiz várias perguntas que as pessoas querem saber. Tá muito legal, então clique e assiste que eu sei que você vai gostar. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até mais.